Glória a Deus. Os irmãos já estão diminuindo o ganho aí, porque está pesado. Eu imprimi a versão antiga da palavra, da pregação, mas a versão atualizada está aqui. Na hora que eu fui olhar ali, eu falei, mano, está faltando um monte de coisa. Cadê? Glória a Deus. Queridos, essa semana eu fui almoçar, e aí fui almoçar sozinho. Eu falei, vou escutar uma palavra. Abri o YouTube e tinham dois cardzinhos, né, de sugestão. Uma palavra do Fred Figueiredo e uma palavra da filha dele, no Metanoia Kids. Aí eu falei, vou escutar do Metanoia Kids. Deve ser bem divertido. A menina pegou o microfone e começou a orar, toda quebrantada, orou por todo mundo, começou a chorar loucamente, cheia do fogo. Aí parou, amém, vamos abrir a palavra. Na hora que ela foi abrir a palavra, ela... Espera aí que está escorrendo ranho aqui do meu nariz. Falou isso gravado no YouTube para todo mundo ver. Falei, meu Deus do céu, temos que ser como crianças, né? Bem inocentes e bem transparentes. Então, que o Senhor me use nessa inocência e transparência essa noite, para que Ele fale com vocês ainda mais do que falou comigo, e que Ele continue falando comigo a respeito dessa palavra. Em nome de Jesus. Sem ranho. Amém. O texto que eu queria ler é Lucas 24, do 13 ao 29. Está errado isso aqui. Não dá para confiar nesse negócio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que veio ao meu coração, que falou comigo. Desde o dia da vigília, Senhor, o Senhor vem falando comigo a respeito dessa palavra, a respeito desse tema, Senhor. Que, da mesma forma que falou comigo, Pai, com mais intensidade, Senhor, que eu possa transbordar isso hoje e atingir os meus irmãos, Senhor, que eu seja um canal de bênção, Pai, um rio de água viva, que flua de mim, Senhor, aquela água que o Senhor prometeu a mulher cananeia, Pai, que estava na beira da fonte, e o Senhor prometeu a ela que se ela bebesse da água que o Senhor tinha para dar, ela transbordaria de um rio de água viva, Senhor, e jamais teria sede. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por esse rio, Pai, que eu seja uma fonte sua, que eu seja uma fonte transbordante, Pai, para que cada um que beba, Senhor, dessa palavra, cada um que receba no seu coração essa revelação, Pai, seja um rio, uma fonte transbordante de água viva na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz dessa igreja uma fonte que gera outras fontes, Senhor. Em nome de Jesus, que seja como uma pirâmide, Senhor, jorrando de Ti, caindo sobre aqueles que vêm recebendo e os que estão abaixo, e todos vão transbordando até atingir, Senhor, as nações, Pai. Assim como diz na Tua palavra que o Senhor atingiria as nações, abençoaria as nações através da vida de Abraão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz-nos fontes como a Ti, Pai. Amém. Aleluia. Em Lucas 24, a partir do versículo 13, eu vou ler ali que está melhor que aqui, essa não é NVI. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazaré, responderam eles.
Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus, como quem seguiria a viagem, Jesus ia seguir como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Continua. Disseram um ao outro. Até o 35 mesmo. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém. Há esperança para esse papel. Ele estava certo. Queridos, não sei se vocês... Não vou falar isso agora. Logo que eles começam a falar, que Jesus pergunta sobre o que eles estão falando, eles falam no versículo 19 que Jesus, aquele que tinha sido entregue, aquele que tinha morrido, era um profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. E isso demonstra o que na visão dos discípulos, isso revela o que na visão dos discípulos eles esperavam. E logo depois o texto ainda complementa, dizendo que ele era a esperança da libertação de Israel. Então, antes da gente entrar nessa palavra, a gente precisa entender, na cabeça desses 2 discípulos, o que eles pensavam a respeito de Jesus. O fato de ter existido um momento onde Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês pensam ao meu respeito? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No momento que Jesus fala, não foi nem homem, nem carne que te revelou, mas o Espírito de Deus, não significa que todos os discípulos tinham essa visão. Como Jesus mesmo disse, foi o Espírito que revelou a Pedro. E naquela época, o governo de Israel estava debaixo do Império Romano. E a religião que imperava era o judaísmo. E isso aprisionava as mentes. Em primeiro lugar, aprisionava financeiramente. O Império Romano prendia a vida financeira daquelas pessoas. E por esses homens estarem voltando para Emaús, já dá para imaginar que eles eram homens que talvez comercializavam em Jerusalém. E conheceram e ouviram falar de Jesus em Jerusalém e ali passaram a seguir Jesus. Então, abandonaram suas casas, abandonaram seus trabalhos. Pedro mesmo abandonou a pescaria
outros abandonaram a cobrança de impostos, muitos abandonaram os seus ofícios e as suas casas para seguir Jesus. Então essa esperança que depositavam em Jesus, pelo que Jesus operava no meio deles, era muito mais do que o Jesus que vai trazer um reino dos céus. Eles viam Jesus como alguém que ia libertar no tempo presente. Em muitas passagens, Jesus ele come com publicanos, ele cura pobres e leprosos, que eram pessoas marginalizadas, mediante a lei mesmo, para que não houvesse contaminação da nação toda. Os leprosos ficavam a quilômetros da cidade, e Jesus os curava. Jesus, em certo momento, aconselha os seus discípulos a colherem numa plantação para que eles possam comer. E ao verem isso, os estudiosos se escandalizavam. Como que eles trabalham no sábado? Como que Jesus cura no sábado? Que absurdo! Então você já começa a ver uma conduta de Jesus quebrando paradigmas, como o meu querido amigo diz, o Edu Souza, quebrando crenças limitantes daquela época. Em certo momento, Jesus expulsa comerciantes do templo e chama fariseus e escribas de raça de víboras. Ao ser chamado para jantar ou almoçar na casa de um deles, ele não lava a mão e come, quebrando uma tradição judaica da época. Então você já vê que Jesus ele era um revolucionário. Nos tempos de... Oh, querido, esqueci o nome do irmão. O protestante. Nos tempos de Lutero, Jesus poderia, com certeza, se chamar de protestante. Hoje a gente não tem esse hábito, nos denominamos evangélicos, mas somos protestantes. Então, um espírito novo de Jesus já vinha combatendo as regras, combatendo os costumes da época, e isso confrontava os poderosos da época. Isso confrontava, em certo momento, confrontou até o imperador, quando pegaram e falaram a respeito dos impostos, tentando testar Jesus, e ele responde o quê? O rosto de quem está nessa moeda? O rosto de César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Querendo uma pegadinha com ele, tentando fazer ele pecar no sentido da lei do Império Romano. E essa quebra de paradigma, Jesus ele era tão revolucionário, tão protestante, que ele se atreveu a amaldiçoar o próprio templo. Hoje nós temos a revelação de que ele estava falando do corpo dele, do próprio templo. Mas na passagem ele estava passando na frente do templo. E ele falou: esse templo eu destruirei e reconstruirei em 3 dias. E isso é uma blasfêmia para aqueles que escutam. E ele, em dado momento, ainda se coloca numa posição de perdoar pecados. Levanta e anda, seus pecados estão perdoados. E ao escutarem isso, que absurdo, como assim ele perdoa pecados? Porque não tinham a revelação de quem era Cristo. Mas para os discípulos que já estavam andando com Jesus, que já vivenciavam, que tinham mais intimidade com Jesus, isso tudo vinha representando alguém relevante que, em dado momento, com certeza seria alguém que se levantaria politicamente para libertar Israel do Império Romano. E as esperanças deles estavam nisso. E eles largavam os empregos e largavam suas casas para seguir esse Jesus que muito provavelmente seria um libertador daquele reino presente. E quando Jesus morre, é como se o chão tivesse sido tirado deles.
Eu depositei todas as minhas fichas. Eu apostei que esse cara, ele ia ser alguém que fosse tirar César da cadeira, César do trono. No entanto, ele morreu injustamente pelos próprios sacerdotes e os governadores da época. Agora a gente começa a entender um pouco mais a tristeza deles e como eles conversavam no caminho de Emaús, lamentando os acontecidos que tinham acontecido em Jerusalém. Mas Jesus, ele é o cara que quebra paradigmas. Ele chegou nos 2 discípulos para quebrar o paradigma deles, porque a esperança e a fé deles estava sendo colocada na figura errada. Apesar de ter sido colocada em Jesus, mas não era um Jesus governador daquele tempo, não era um Jesus líder político daquele tempo. Jesus, ele não veio para reinar naquele tempo, Jesus veio para reinar eternamente, e isso as Escrituras já falavam. E eles não se atentaram que as Escrituras já apontavam para um Cristo que ia reinar não sobre Israel, que ia reinar sobre todas as nações. Amém? Então, em Lucas, no próprio capítulo 24, a partir do 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse trecho, ele é tão curto, mas a própria palavra fala que ali era um percurso de cerca de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Então, você imagina, para Jesus explanar toda a Escritura, ele demorou tempo. Ele precisou, talvez, nos dias de hoje a gente folhearia, mas Jesus, ele é o próprio Cristo que viveu tudo isso. Então, ele explanou, e a gente consegue achar isso até hoje. Em Gênesis 3,15, já começa dizendo, Deus pondo inimizade entre o homem e a serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é uma prova de que Deus ali já estava anunciando que Satanás conseguiria, de certa forma, ferir o descendente do homem, alguém que seria enviado por Deus através do homem, nascido de mulher, mas feriria apenas o calcanhar, não chegaria a matar, e esse lhe feriria a cabeça. Então, é como uma estratégia, é como uma batalha que não conseguiria, uma guerra que não conseguiria ser vencida se Jesus não passasse por isso. Ele precisava ter um calcanhar ferido injustamente para que ele pudesse pisar a cabeça da serpente. Moisés, acho que ainda em Gênesis 12:3, é a segunda profecia a respeito da vinda de Jesus. Através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso para Abraão, ele já está dizendo não só que Abraão seria uma grande nação, mas que a partir de Abraão sairia alguém que alcançasse todas as nações. Então, o plano de Deus, ao selecionar o povo de Israel, já era levar salvação a todos. E ainda em Deuteronômio, quando o povo vê a manifestação de Deus no monte, e fogo, e raio, e Deus falando com um grande estrondo, o povo fica com medo e recua, falando para Moisés, não permita que Deus fale conosco, que Ele fale com você. E aí nós te ouviremos. Quase que eu conjuguei errado esse negócio. E aí Deus responde. Deus, através de Moisés, Moisés profetiza na vida deles, e Deus fala explicitamente, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. E a partir de Isaías,
já começa a ser profetizado que ele seria enviado por Deus, mas seria totalmente Deus e totalmente homem. Em Isaías 7,14, diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Amém? Ainda em Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. No versículo 6, fica bem claro que a profecia não trata de um profeta, mas ele trata do Filho de Deus. Um menino se nos deu, que é um menino homem. Um filho nos foi dado, um filho de Deus nos foi dado. E ainda em Isaías, no capítulo 49, versículo 6, Isaías revela que Jesus viria não só para os judeus, mas sim para todas as nações. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. É 49, versículo 6. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Então, queridos, se eles estavam entristecidos porque Jesus tinha morrido, eles não entendiam o propósito. Jesus não foi uma vítima dos sacerdotes sem querer. Ele foi colocado ali de propósito. Ele precisava passar pelo que ele passou para ele conseguir ter a autoridade e justiça de alcançar as nações. E isso estava sendo falado já em todo o Velho Testamento. Isso não é Novo Testamento. Daniel também anuncia a morte de Deus em Daniel 9, 26. A morte de Jesus, chamado nesse texto de ungido. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governo cujos exércitos destruirão a cidade do templo. Isso já é mais depois. A primeira parte diz: depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto. E esse período de 62 semanas, quem fez o curso Panorama Bíblico sabe, que na conta dos tempos, o que havia sido revelado até o momento não eram duas vindas, mas uma vinda. E o próprio Satanás, quando olha para Jesus através de um endemoniado, fala: mas o que você está fazendo aqui antes do tempo? E Jesus fala: fica quieto. Fica quieto, porque esse era o mistério de Deus. A primeira vinda e a morte de Jesus, a ferida no calcanhar, para que ele pudesse atingir a sua glória e capacitar a sua igreja para que atingisse as nações. E será que a gente está tendo Jesus no nosso caminho e a gente não está nem percebendo? Será que tudo que ele tem nos falado não diz aquilo que tem acontecido e vai acontecer? Será que os nossos olhos estão fechados e os nossos ouvidos tapados para que, quando a gente, ao decorrer do nosso caminho, esteja andando e ainda se surpreenda das coisas que acontecem? Queridos, muitas vezes a gente acha que andar com Deus, andar no Evangelho, é um caminho só de bênção, que a gente está seguindo a Deus e seguindo a Jesus
para que Ele dê a vida do bom e do melhor para a gente. Mas a nossa visão de vida do bom e do melhor, de livrar do mal, não engloba essas coisas. A gente quer ver somente aquilo que, por exemplo, Pedro quis ver. Senhor, não, nada de mal acontecerá com você. Quando, na verdade, arreda daqui, Satanás. Você não vê as coisas de Deus, você vê as coisas dos homens. E se Jesus passou o que ele tinha que passar, para que ele pudesse estar pronto para reinar, para que ele pudesse estar empoderado no trono justo e nos dar a vida eterna, é porque ele tinha que passar aquilo. E por que nós, quando temos um obstáculo na nossa vida, a gente acha que Deus está falhando com a gente? Quando, na verdade, Deus tem um propósito na nossa vida para estabelecer e te forjar de um jeito que você estará pronto para reinar como Ele quer. Para servir como Ele quer. A vida não é feita só de acontecimentos bons. No nosso caminho, nós temos que encontrar e ver Jesus e aquilo que Ele está operando na nossa vida. O que Ele tem para nós lá na frente. E depois de Jesus falar tudo isso, e eles chegam à beira da hospedaria que os discípulos iam se hospedar, eu imagino que Jesus não tinha um trocado. Ele saiu do túmulo só com a roupa que ungiram ele, a roupa que estava ali, ou que anjos trouxeram para ele. Ele não estava com dinheiro para se hospedar naquele lugar. Estava naquele lugar por causa daqueles discípulos. E Jesus faz menção de que ele ia prosseguir no caminho, como se ele fosse prosseguir no caminho. Porque os discípulos não sabiam que ele não estava indo para Emaús. Os discípulos achavam que era um homem comum. E, querido, se Jesus estava ali por causa daqueles discípulos, por que ele fez como quem iria continuar o caminho? Quem já namorou sabe que o flerte, a gente muitas vezes faz algo como se fosse fazer. Mas, na verdade, o que a gente quer é que o outro faça exatamente como esses discípulos fizeram. Na minha Bíblia... Na minha Bíblia, ela não é diferente, mas a versão é. Então, ela diz com outras palavras. No 24, acho que 31. Não, um pouquinho antes. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Eles não somente convidaram Jesus, se quiser, você pode ficar conosco. Não, eles constrangeram Jesus. Eu imagino Jesus argumentando: não, mas é que eu preciso ir. Não, mas fica com a gente. É que eu tô sem dinheiro para me hospedar. Não, mas fica com a gente. A gente paga a sua ceia. A gente paga a sua hospedagem. Fica com a gente, por favor. Porque aquela palavra já queimava no coração deles. Eles, de alguma forma, já se identificavam com o amado. E ali Jesus, ele se apresenta bem como um namorado, aquele que quer, que corteja sua noiva e que quer conquistar, mas quer se fazer de difícil. Então, querido, presta atenção. Jesus vai se fazer de difícil para você. Ele quer que você insista. Quando o Edinho ele ora aqui incessantemente, quando ele clama, quando ele chora, eu imagino Jesus sendo constrangido pelo clamor dele. Eu imagino Jesus sendo constrangido. Então, não ora como se fosse uma oração normal. Constranja Jesus para que ele fique com você. E o argumento que eles usaram é: fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco, porque já é tarde. E aí Jesus fica. E quando eles vão se assentar, no momento da mesa, que como já ouvimos muitas pregações aqui falando que a mesa é um lugar de intimidade, de estarmos juntos, unidos, aprendendo
daquilo que Jesus quer nos mostrar. Ele se revela com o partir do pão. Aquele que foi convidado, que muito provavelmente não tinha recurso nenhum para estar naquele lugar, ele partiu o pão e deu àqueles que estavam ali. Ele foi quase que o dono da casa que serve. E é com esse partir do pão que a gente vai reconhecer Jesus através da vida dos nossos irmãos. Querido, então não bloqueie o seu irmão de ser Jesus na sua vida. Se você precisa que seja partilhado o pão, deixe que o seu irmão possa fazer isso. Eu estou falando de ajuda com alimento, de ajuda financeira. Muitas vezes, muitos irmãos têm vergonha de falar, fica acanhado ou orgulhoso. Não, eu tenho que ser um homem que sustenta a minha casa. Mas Jesus, ele tem um propósito por aquilo que a gente passa. Se ele está permitindo que você passe pela situação que você está passando, é porque ele quer te forjar um homem que você não vai conseguir ser se você não passar por esse processo. E você vê Jesus através da vida do seu irmão, uma fase que tem que ser passada dos dois lados. Talvez um irmão, ele está sendo provado na mão de Deus com relação aos recursos que têm sido colocados, porque Deus quer colocar mais recurso, mas antes de Deus colocar mais recurso, Ele precisa saber dividir. Ele precisa saber compartilhar. Então, como que esse irmão vai aprender a não se apegar às coisas materiais? É com outro irmão que está passando a necessidade. Então, se um bloqueia o processo, o outro é totalmente atingido. E aí a igreja não é edificada. Então, isso é extremamente necessário. A mesa, ela revela não só a revelação da face de Jesus, mas também a mutação, a transformação da igreja para que seja alcançado a etapa de perfeição, aquilo que Jesus ele idealizou na sua igreja. Então, ali quando os discípulos veem ele partindo o pão, eles reconhecem Jesus. E ali eles percebem tudo que ele vem falando, tudo que ele falou do Velho Testamento, tudo que ele revelou era sobre ele mesmo. E aí, no versículo 33, acontece uma coisa engraçada. Diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Mas como assim? Na mesma hora. Mas eles não tinham acabado de falar, antes de entrar na hospedaria, que Jesus, fica com... Eles não devem ter usado esse nome, né? Fica conosco, porque é tarde. E o dia já declina. Eles estavam mais ou menos meio percurso de Emaús. A Bíblia fala em 11 quilômetros. E já era tarde. Há pouco tempo, eu e a Rebeca, a gente fazendo um turismo, a gente caminhou 11 quilômetros num dia. Gente, foi o dia inteiro andando. O dia inteiro andando. Às vezes a gente para e pensa, né? Um maratonista corre 40 quilômetros em, sei lá, 2 horas na televisão. Mas ele está correndo porque ele é um atleta. Mas quem, naquela época, viajava andando, não viajava correndo. Conversando ainda, a passos curtos, para um outro viajante chegar do lado. Então, imagina, 11 quilômetros. Se de manhã eles testemunharam que as mulheres viram o túmulo de Jesus vazio, foram convencidos de que, acabou. Jesus foi roubado. E foram embora para Emaús 11 quilômetros depois, já era tarde. Como assim eles voltaram na mesma hora? E o argumento? O argumento, o motivo que eles usaram
para fazer Jesus permanecer com eles, não foi o suficiente para impedir que eles fossem atrás de Jesus. Olha só, o motivo que te traz para Deus não pode ser suficiente do motivo que você vai correr atrás dele. O motivo que faz Jesus estar com você, o motivo que faz Jesus entrar na nossa casa, o motivo que faz Jesus mudar a nossa família, que é uma briga familiar, que é um desemprego, uma necessidade financeira, não pode ser maior, não pode ser o mesmo motivo que vai te travar. Eu já vi muita gente na igreja precisando encarecidamente de um emprego, e aí consegue um emprego e some. Isso não é um comportamento de um apaixonado, aquele que vislumbrou a face de Cristo. Isso não é um comportamento de um apaixonado. Se a palavra ela queima no nosso coração, ela precisa transformar, ela precisa nos mudar. Há 2 episódios no Velho Testamento em que um anjo, que em algumas passagens eu já ouvi falar que pode ser lido como Jesus, ele aparece e que essas 2 pessoas elas clamam pela presença. Uma é Jacó, quando ele passa a noite inteira batalhando com o anjo, e ao virar da manhã, o anjo diz: preciso ir. Já é cedo, já rompeu o dia, e eu preciso ir. E Jacó agarra o anjo e fala: não, você não vai. Você não vai porque alguma coisa precisa mudar. Eu quero a minha bênção. Eu quero algo definitivo, não pode ser só uma experiência. Não pode ser algo momentâneo. E a outra, quando Ló recebe a visita de 2 anjos. Na verdade, a passagem fala que eles estavam na praça. E Ló, ao ver eles na praça... Não, eles entram na cidade. Ló vê eles entrando na cidade. E Ló vai na direção deles e fala: vem, se hospedem na minha casa. Eles falam: não, a gente vai ficar na praça. Mas Ló sabia o que acontecia na cidade. E Ló clama encarecidamente: não, fiquem na minha casa. Gente, a presença de Deus naqueles anjos era algo tão palpável que quando os moradores da cidade batem na porta de Ló e falam: me dê aí o visitante que está na sua casa, ele oferece a própria filha. Que temor! A primeira vez que as primeiras vezes que eu li isso, eu achei absurdo. Como assim alguém oferece a própria filha? Naquela época, se a filha morava ainda com os pais, era alguém que estava sendo reservada para um casamento, alguém virgem. E ele preserva os anjos oferecendo a própria filha. E por isso, por honrar a presença de Deus, por fazer, muito provavelmente, você imagina que as filhas de Ló foi alguma coisa, algo desejado no nascimento, algo pedido a Deus, clamado a Deus. Muitas vezes vemos na Bíblia mulheres e homens como Abraão mesmo, que clamam por um filho, por um herdeiro, a ponto de Ló oferecer a própria filha. Ele não fez com que a família dele fosse um bloqueio para ele alcançar a graça de Deus. Ele recebeu o favor de ter os anjos na casa dele e ele correu para que isso permanecesse. Ele fez de tudo para que isso fosse mantido. E quando eu leio essa passagem
e vejo, imagino Jesus partindo o pão, e naquele momento, a presença de Deus sendo revelada a eles. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo no Piauí. A gente estava fazendo missões e a gente não frequentava, não visitava os lares como as outras pessoas. A gente estava construindo uma igrejinha lá. Então, todo dia a gente ia para a obra, para fazer cimento, para carregar tijolo, carrinho de areia, para os pedreiros assentarem lá o tijolo, e aí a gente levantar a igreja. Então, o tempo que a gente tinha com os moradores daquela cidade eram de noite, quando tinham cultos ao ar livre, com música, com teatro. E a gente fez uma amizade com uma família que, acho que até aquele dia a gente não sabia se aquela amizade tinha sido, se a gente tinha atingido, impactado eles de alguma forma. E chegou um determinado domingo, e as pessoas que visitavam os lares começaram a falar: a família tal me convidou para almoçar lá no domingo. E aí, a gente só passou 2 semanas lá, tá? Então, basicamente, só tinha um domingo, que era o meio da estadia lá. E aí, chegava um outro amigo e falava: o fulano lá me convidou, falou que vai fazer um almoço no domingo lá e me chamou. E aí a gente ficava: nossa, será que alguém vai convidar a gente? Será que alguém vai convidar? Só que a gente não tinha uma intimidade, porque a gente não visitou os lares, a gente não tinha tempo de intimidade com essas pessoas. E aí acho que foi no próprio sábado, a gente estava na obra, e aí chegou lá o casal em cima de uma moto, tinha deixado a filha em casa, ou com alguma vizinha, e aí chegou lá, a gente: oi, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio ver a obra. Aí, não, a gente achou que eles tinham vindo ver a obra. Tudo bem, vocês vieram ver a obra, olha só, a gente está erguendo essa igreja, não sei o quê. Aí eles: não, na verdade a gente ia no mercado, e aí, antes de fazer a compra, a gente queria saber se vocês queriam almoçar lá na nossa casa. E foi um negócio muito marcante, porque não foi um simples almoço. O partir do pão deles não é um simples almoço. Eles falaram assim: vai lá. Eles sabiam que a gente estava hospedado em escolas, né? A gente usava salas de aula para dormir, então com um colchão inflável no chão, e sabiam que as condições eram essas: tomar banho era de baldinho no banheiro da escola. E aí eles falaram assim: não, vai lá, toma um banho lá em casa. A gente: não, né? Já vamos arrumadinho, né? Com um gelzinho no cabelo e tudo mais. Não, então leva a roupa de vocês. Vocês trabalham aqui todo dia nessa obra, leva a roupa. Gente, eles ofereceram a máquina de lavar deles para a gente lavar as roupas. Já fazia 1 semana que a gente estava usando as roupas, e a roupa na obra, ela suja muito. Mas muito mesmo. É o barro que não sai. Eu tenho uma camiseta que está suja de barro até hoje. Então, na segunda camiseta ou na terceira, quando eu percebi que não ia sair mais, eu não trocava mais. Eu revezava entre as 3. Eu passava uma água com sabão de banho e era isso. Então, a roupa ela já estava num estado já enrijecido. Então, você imagina que a máquina era muito bem-vinda, né? Com um amaciante. E aí a gente falou: tudo bem, lá levar a roupa a gente aceita. E aí a gente foi almoçar, chegou lá antes da gente almoçar, ela falou: não, põe a roupa já na máquina, e colocou tudo na máquina, colocou para bater, e serviu o almoço. E, gente, que fartura de almoço. Tinha galinhada, tinha escondidinho, tinha... que mais? Lasanha. Gente, que fartura de almoço. Tinha suco, hein? Suco de caju lá é igual água. Caju é a terra do caju, né? E aí, quando a gente terminou de almoçar, aí eles vieram com a sobremesa. Aí um doce de abacaxi maravilhoso. Aí terminou a sobremesa, eles falaram: vocês não querem deitar na rede? Para tirar uma cestinha? Eu falei: não estou acreditando.
Gente, o cara tirou o carro da garagem para estender a rede para mim. Ele falou, essa aqui é minha rede. Tirou o carro, estendeu a rede na garagem. Aí eu falei, não, mas pode deitar ali. Não, eu deito lá dentro. E lá dentro estava um forno, estava quente. E ali na garagem pelo menos estava aberto, chegava uma brisazinha. Então, não, calma, vou chegar nessa hora. Eu dormi, e aí eu acordei, um silêncio, eu falei, a Rebeca foi embora, me deixou aqui. Aí eu já fui entrando, aí o cara estava deitadão no sofá dele lá. Eu, oi, tudo bem? Ele, não, pode entrar. Eu falei, cadê a Rebeca? Ah, tá lá dentro. Pode entrar, não tem problema. Estão as meninas lá dentro. Pode mesmo? Pode. Aí eu bati na porta. Na hora que eu entrei, ela estava no ar-condicionado. Tinha uma rede dentro do quarto com ar-condicionado. Irmão, é muito compartilhar, né? A pessoa não basta te levar para almoçar, ela te leva para dentro do quarto do casal, coloca na rede e liga o ar-condicionado. E ainda tinha um colchãozinho no chão assim, que eu já me estiquei lá dentro mesmo no colchãozinho. E aí, a gente ficou umas 3, 4 horas lá, e a roupa já tinha secado. A roupa estava esturricada, não precisava nem de prendedor, ela estava dura. Tu coloca o prendedor só no começo para não voar, depois ela endurece no varal e não sai mais. Querido, isso é compartilhar o pão. Que experiência maravilhosa de compartilhar. Eles querem te deixar o mais confortável. Isso é o constranger Jesus da presença. Então, que a gente no nosso meio, a gente aprenda com esse texto a constranger um ao outro, para que no compartilhar do pão, você veja Jesus na frente de você. Jesus na face do seu irmão. Amém? E não deixa. O motivo que fez você buscar Jesus, sendo você recebendo a bênção, você recebendo a graça, não deixa de correr atrás dele. Era tarde quando eles constrangeram Jesus. E aí quando Jesus desapareceu, eles desapareceram dali também. Eles foram para Jerusalém. Eles foram para o centro da vontade de Deus. Eles não deixaram que isso afastasse eles. Talvez o Espírito Santo, ele não diga para nós explicitamente, volte para mim. Não sei se vocês repararam, eu ia falar isso no começo, mas eu deixei para o final. Em nenhum momento do texto Jesus fala, voltem para Jerusalém. Em nenhum momento. E quando Jesus desaparece, para onde eles vão? Eles vão para Jerusalém. Eles sabiam aonde era o centro da vontade de Deus. Aonde era para eles estarem. Mas em nenhum momento Jesus fala, volta para Jerusalém. Você sabe, quando queima no seu coração, você sabe para onde que você tem que correr. Mas quando você está indo para Emaús, e Jesus vem ao seu encontro, que ele lança as palavras dele, não permita que uma dificuldade da vida, ou porque você está vivendo um momento tranquilo, um momento financeiramente agradável, onde você pode viajar, você não pense nas coisas de Deus, não pense em fazer uma missão, não pense em convidar um irmão da igreja para estar na sua casa. Não pense não deixe que seja o caminho mau ou o caminho de fartura esteja te afastando de Deus. Que a presença dele seja buscada incessantemente por nós. Amém? Eu queria pedir não sei se vai dar agora. Não dá. Que pena. Eu queria cantar uma música que a gente cantou no domingo. Não sei se todos estavam aqui. Liga o violão. Eu vou tentar arranhar. Você sabe a música, Edinho? Nem para cantar? Chega aí, Edinho, Michel. O nome dessa música é Emaús. E eu acho que ela vem bem ao caso.
ou cantar junto, mas faça de todo o coração. Constranja Jesus a estar contigo nesse momento. Na quarta-feira passada, a Rebeca chegou aqui e ela falou que quando ela estava entrando no carro para vir para a igreja, ela pensou: como que eu não estou dando espaço para Jesus? Ele está bem aqui do meu lado. Como é que eu vou passar num lugar estreito? Eu preciso primeiro deixar ele passar. Eu preciso, quando entrar no carro, esperar um pouquinho para ele entrar também no passageiro. Talvez a gente não perceba que Jesus está do nosso lado. Em Salmo diz assim: reconheça Jesus nos seus caminhos. Eu acrescento: sejam eles bons ou maus, mas reconheça Jesus no seu caminho. Em um lugar de honra, nós arrumamos a casa. Quando a palavra fala casa, o templo não é algo físico, o templo é você, o templo sou eu. Cante consciente do que você está falando. Você não está falando dessa casa, você não está falando da sua casa onde você mora, você está falando da casa onde o Espírito Santo mora. E você é o templo, você é a casa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Em um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Em um lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Constrange o Senhor com teu clamor de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como um lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como um lugar de honra.
somos a tua casa, Pai. Perfumamos ela toda, Senhor, mas nos ajuda a arrumar, Pai. O Senhor nos observa. O Senhor nos observa, o Senhor sabe aonde precisa ser mexido, o Senhor sabe aonde precisa ser tocado, Pai. O Senhor sabe como tocar os nossos corações, como fazer arder a sua palavra no nosso peito. O Senhor sabe dar sentido às coisas, as situações que parecem perdidas, as situações que parecem mortas. O Senhor sabe como dar sentido, como mostrar que isso não falhou o seu plano. O Senhor não é um Deus que fica sentado esperando as coisas darem certo. O Senhor projeta todo o universo para que ele se equilibre e tudo dê certo. Esse é o Deus que eu sirvo. Senhor, me mostra na minha vida, mostra na vida dos meus irmãos, Pai, aquilo que o Senhor tem trabalhado, que situações que o Senhor tem colocado, que são para o teu propósito, para a tua glória, para a tua honra, porque se faz necessário passar por esse momento. E nesse processo, Pai, como que num relacionamento amoroso, Pai, desperta em nós um namoro contigo, Pai. Que a gente aprenda a cortejar com o Senhor. Afinal somos a sua noiva. Somos a sua noiva e Ele é o nosso noivo. Não é nada mais normal do que cortejar com o seu noivo. Ele quer te seduzir, Ele quer se fazer de difícil, mas constranja-o a presença, para que Ele mantenha a presença dEle contigo. Dedique-se. Senhor, precisamos da tua presença, meu noivo. Precisamos da tua presença, precisamos do seu falar, precisamos vislumbrar o seu rosto. Em nome de Jesus. Por muito tempo, queridos, eu orei ou não orava pedindo para ver a face de Deus, achando que eu seria como Tomé, que precisou tocar na ferida para crer que ele tinha ressuscitado. Eu falei, não, eu faço parte de uma geração que crê somente pelo que lê nas Escrituras, somente pelo aquilo que o nosso Deus já fez. Mas Ele quer revelar o seu rosto. Senhor, revela seu rosto para nós. Revela a sua face. Num momento de intimidade, revela a nós, Senhor, como o Senhor é. Como é lindo. Muitos já tiveram sonhos com Jesus. Volte ao primeiro amor. Quando você pedia para ver a face de Deus. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor. Quando pedíamos para ver a sua face, queima de novo em nós, Pai. Quebra os nossos paradigmas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por revelar a tua presença. Senhor, isso não pode acabar aqui, Pai. Isso não pode terminar aqui, Senhor. Há um convite para cada um. Isso não pode terminar aqui. Deus está te convidando, Jesus está te convidando a estar com Ele no secreto. Isso aqui foi só o caminho. Isso aqui foi só o caminho, mas quando você chegar na sua casa, convida Ele para entrar. Não tranque a porta sem antes convidar Ele para entrar. Faça questão, como um ato profético. Querido, você é louco, seja louco por Jesus. Antes de entrar na sua casa, abra a porta e não entre se Jesus não entrar. Convide-o, constranja-o Ele a entrar na sua casa e ceiar contigo. Isso
isso não pode terminar aqui, não dá para terminar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vá conosco, Senhor, no nosso trajeto até em casa, Pai. Anda conosco, Senhor, nos nossos estudos, Pai, no nosso trabalho, Senhor. Que a sua presença, Pai, esteja conosco em todo o tempo, que sejamos lembrados que o Senhor está do nosso lado, habitando dentro de nós, para que essa presença seja contagiante e aqueles que ouvirem as palavras que temos ouvido de Ti possam transbordar e arder nos corações como temos ardido, Pai. Em nome de Jesus.